O capítulo começa com a explosão do núcleo da formação dos draconianos. Os destroços do navio de batalha dos draconianos caem no chão. O Sr. Zan, vibrante, comemora dizendo, e, no fim, a vitória é minha. Fazendo um grande esforço, o Sr. Zan fala, utilizarei o poder restante da formação na linha de ataque deles. Usando a habilidade banimento de voo. Ele estende um enorme círculo que avança por toda a área do campo de batalha. Parecendo que o Sr. Zan usou Baigon, ele faz com que todos os draconianos caiam igual insetos. No chão, um draconiano ri, dizendo, já esperávamos que vocês utilizariam o banimento de voo. Com uma enorme força, eles pisam no chão para avançar contra nós, os humanos. Enquanto avançam, começam a gritar, matem. A formação defensiva da linha de frente dos humanos foi quebrada. Ataquem. O prota, usando seu supletivo, começa a fazer contas de quantos pontos militares irá ganhar, dizendo, há por volta de 100.000 inimigos, e cada grupo possui 3 cavaleiros, 3 arqueiros, 3 magos e 3 curandeiros. Combinando com o alto HP dos draconianos, a capacidade do time deles de continuar em combate é extremamente eficaz. O comandante utiliza a habilidade Elevar Moral, que elimina o medo e aumenta o espírito por 10 minutos. Ataque e defesa são aprimorados em 30%. Os arqueiros, com o espírito renovado, se preparam para atacar. Uns figurantes surpresos ficam em choque, dizendo, o quê? Quem é ele? Ele é maluco? O que está tentando fazer? Vemos o nosso prota tomando a iniciativa e saltando para a linha de frente. Posando igual a um super-herói. O prota, andando cheio de marrã, confiança e estilo, enquanto os figurantes, vendo ele todo fodão, dizem, ele vai se sacrificar? Do outro lado há um exército de 100.000 draconianos. O que ele quer fazer sozinho? Esse cara enlouqueceu, ele perdeu o juízo. O comandante, assustado e preocupado, fala, o que planeja fazer? Não importa o quão poderoso alguém seja, sem a terceira evolução enfrentar um exército inteiro é praticamente impossível. Tentando impedir o prota, o comandante diz, preciso ir até lá salvar ele. O Sr. Zan, impedindo, fala, não se preocupe, vamos observar ele em ação. Preocupado, o comandante retruca, mas isso é loucura. Vemos o nosso prota em uma pose maneira, segurando sua arma. Ele invoca seu exército de esqueletos, junto de seu general morto-vivo. Surpresos, os figurantes exclamam, o quê? Ele possui o seu próprio exército. Os draconianos, com sintomas da síndrome do Kunem-Pisca, começam a dizer, um exército de mortos-vivos, é ele. É o prota. O rei dragão decretou que o draconiano que for capaz de eliminar o prota será recompensado com uma linhagem de alto nível e poderá entrar no poço ancestral dos dragões. Todos os draconianos, animados com a recompensa, avançam para cima do prota gritando, matem. Matem o prota. O prota, utilizando sua habilidade Veneno de Anel Estelar, diz, já que os draconianos possuem uma grande resistência a maldições, vou usar essa habilidade. Os draconianos, sendo afetados pelo veneno do prota, começam a parar seu avanço. Sentindo uma dor intensa, caem ao chão, gritando. Ah! Que isso? É um ataque venenoso. Que dor é essa? Um sacerdote draconiano usa sua habilidade de cura, recuperando parte do vigor dos aliados. Em resposta, os magos draconianos lançam uma chuva de ataques mágicos e flechas em direção ao prota. Os figurantes humanos, mesmo com o buff do comandante, ainda sentem medo e começam a questionar. Como ele pretende bloquear esses ataques? O prota, vendo o ataque vindo, grita, contra-ataquem agora. Os magos esqueletos estendem seus cajados e começam a usar suas habilidades. Os ataques se colidem no ar, anulando-se mutuamente. Alguns, porém, conseguem passar, causando destruição em grande escala. Os figurantes, sentindo a pressão, começam a sofrer da síndrome do Kunem-Pisca e comentam. É o fim do prota. Quanta arrogância! Mesmo com um exército à disposição, a diferença numérica é muito grande. Alguém no meio deles grita,
Vocês estão errados. Olhem bem. Vemos que a nova passiva do Prota está funcionando perfeitamente. Todos os esqueletos do Prota continuam intactos. Eles comentam. Ele sobreviveu àquela onda de ataques? Inacreditável. Como ele fez isso? É mostrado o general morto-vivo usando sua habilidade cura da Legião. Em uma cena incrível, vemos o poder do Prota sobre suas invocações, com ele explicando. Por minhas invocações terem o HP ligado ao meu, em conjunto com a cura do general morto-vivo. Com uma expressão séria, o Prota conclui. Enquanto não sofrerem um ataque que os destrua instantaneamente, meus esqueletos são praticamente imortais. Ainda mais sério, ele fala. Um cadáver resolve as coisas de forma mais rápida e simples. O Prota, todo cuzão, sai do grupo. De repente, uma mensagem aparece para todos. O vice-líder Prota deixou a Legião. Os figurantes ficam chocados e começam a questionar. Saiu. O que ele está fazendo? O comandante, percebendo as intenções do Prota, comenta. Esse garoto quer matar todos os draconianos sozinho? Se somarmos todos os pontos de mérito militar desses draconianos, deve chegar a algo em torno de 20 milhões de pontos. O Prota usa sua runa primordial, que por 30 segundos faz com que todos os atributos do invocador e suas invocações aumentem em 200%, enquanto todo o dano causado aumenta em 500%. O tempo de recarga dessa habilidade é de 1 hora. Todos os guerreiros e magos esqueletos do Prota são fortalecidos. Os draconianos, preocupados, comentam. Droga! Sem mais nem menos esses esqueletos ficaram muito poderosos. Outro draconiano grita. Ignorem os esqueletos e matem o Prota. Um terceiro complementa. Verdade. Se o matarmos, os esqueletos desaparecerão. Eles observam o Prota no meio do seu exército, ao lado do general morto-vivo, e hesitam. Mas, será que vamos conseguir chegar perto dele? De repente, como um flash, um guerreiro esqueleto utiliza sua habilidade ataque de fúria e corta um draconiano instantaneamente. O Prota, com um sorriso maligno, comenta. Um corpo coletado com sucesso. Estendendo a mão para o corpo do draconiano, o Prota declara. Isso acaba agora. Ele então utiliza sua habilidade explosão de cadáver. Como de costume, o corpo do draconiano começa a explodir em uma cena devastadora. O capítulo começa com a explosão da habilidade explosão de cadáver do Prota atingindo os draconianos que questionavam, mas o que é isso? O Prota, rindo, sabendo que a vitória já está garantida, comenta, dizendo, e esse é o estupim para os fogos de artifício. Mostrando o estrago que a primeira onda de explosão de cadáver fez, os figurantes, em choque e surpresos, comentam, questionando, mas que habilidade é essa? Matou os draconianos de forma instantânea? Os draconianos, preocupados, questionam, mas o que aconteceu? Que tipo de habilidade o Prota usou? Vendo os corpos dos seus conterrâneos brilharem, abrem os olhos em pânico, questionando, o que é isso? O show do Prota começa novamente, e uma enorme explosão de cadáver acontece. Como um rastro de pólvora, a explosão de cadáver vai criando novos cadáveres. O Prota ativa sua habilidade novamente, fazendo um caminho sem fim de explosões. Os draconianos, em pânico, começam a fugir, gritando, não, fujam, corram. Monstro! Ele é um monstro! Enquanto a explosão atinge outro draconiano, que é mandado para a terra do pé junto. Vamos lá, a habilidade do Prota faz um verdadeiro festival de fogos de fim de ano, iluminando toda a colina. A quantidade de XP e méritos militares foi enorme, fazendo nosso Prota subir de nível. O Prota, surpreso, diz, subir de rank 2 vezes, isso foi uma grata surpresa. O comandante e o Sr. Zan, em choque com tamanho poder, comentam, dizendo, nunca imaginei que seria possível ganhar as estrelas de coronel de forma tão veloz. Zan diz, não vai me dizer que ele vai alcançar a patente de general divino? Voltando para o campo de batalha, vemos o Prota ativando sua habilidade novamente, deixando um rastro de destruição e corpos por onde passa.
De repente, do meio dos draconianos, surge um draconiano sinistro com um cetro na mão. O prota, vendo isso, fica apreensivo, pensando, tem algo errado. O draconiano com olhos vermelhos e cabelos brancos é mostrado. Ele usa alguma habilidade que forma um círculo maior embaixo dele. Um portal começa a se abrir. Uma figura sinistra começa a aparecer desse portal, fazendo sons assustadores. É mostrado que essa criatura é um guerreiro general draconiano de nível 70. O comandante, vendo isso, preocupado e assustado, fala, é um draconiano general de nível 70. Zan, de igual modo, diz, ele é equivalente a um profissional humano que possui a terceira evolução. O comandante, ainda incrédulo, diz, pensando de forma lógica, um draconiano de nível 70 nem deveria estar aqui na fronteira 6. Zan concorda e diz, pelo visto, a fronteira 9 sofreu uma grande pressão, o poder da formação de supressão deve ter enfraquecido, o que deu uma chance aos draconianos. Zan, usando uma habilidade de comunicação, diz que já pediu reforços ao Forte 8, mas vai levar algum tempo até que profissionais de nível superior apareçam. O comandante, preocupado, grita, dizendo que o prota ainda possui muitos esqueletos e que ele deve conseguir aguentar até lá. O general draconiano avança no meio dos corpos de seus conterrâneos, em chamas e dilacerados pela habilidade do prota. O draconiano que invocou o general draconiano usa uma habilidade que sobe até o céu, fazendo um círculo aparecer em cima dos guerreiros esqueletos do prota. Os esqueletos do prota começam a ser desintegrados um a um. O prota, vendo um selo em sua mão, diz, mas isso é banimento de invocação? Minha habilidade de invocação foi limitada, não consigo usá-la. O comandante, preocupado, olha para o Sr. Zan e diz, isso não é bom. O prota perdeu a sua habilidade de invocar. O Sr. Zan, também preocupado, fala, pedirei que enviem alguém imediatamente. Os figurantes, vendo que a habilidade de invocar do prota foi selada, começam a gritar, dizendo, que droga! Já que ele é um necromante, a maioria da sua força vem das suas invocações, certo? Como ele vai lutar sem elas? Um figurante mais atento diz, mas olha lá, o prota não parece preocupado. Enquanto isso, vemos o general avançando em alta velocidade para cima do prota. É mostrado que o prota agora tem a patente de general divino de 0 estrelas. O general draconiano aparece em cima do prota, mirando sua espada nele, dizendo, morra! O ataque do general acerta a habilidade defensiva do prota, armadura óssea. A armadura óssea do prota é quebrada com esse ataque, fazendo o prota elogiar o general draconiano, dizendo, foi um ataque bem forte. O prota, contra-atacando, usa sua habilidade presas de esqueletos, fazendo aparecer várias estacas de ossos, fazendo o general draconiano saltar para trás para desviar. O general draconiano corta as estacas de osso com sua espada como se fosse nada. O prota, com um sorriso maroto de quem gosta de uma amostragem, diz, mesmo sem meus esqueletos, eu ainda sou capaz de eliminar você. Os efeitos do aprimoramento das tropas continuam vigentes, meu dano é suficiente para destruí-lo completamente. O prota, usando sua habilidade Chama da Alma, ataca bem na cara do general draconiano. O prota, acertando a habilidade Chama da Alma, lança a habilidade Presas de Esqueletos, fazendo o espetinho do general draconiano enquanto pensa para si, apesar de este general estar no nível 70, ele nem se compara aos monstros dos desafios eternos. Galera, o prota colocou na mesa e mandou ele medir, ele viu que é grandão. O general draconiano, todo espetado, murmura, dizendo, preciso matar você aqui e agora. O prota nem liga para o que ele está dizendo e lança sua habilidade Chama da Alma. A habilidade do prota acerta o general draconiano, incendiando ele todo. O prota, vendo que ele insiste em não morrer, diz, quanta persistência. Algo chama a atenção do prota, o deixando preocupado. O general draconiano, usando toda a sua energia vital, grita, dizendo, vamos morrer juntos. O prota, vendo isso, pensa, que merda. A autossuficiência do general draconiano se aproxima do prota, que está sério, fazendo alguma mandinga para tancar o ataque.
Em questão de segundos, toda a área foi engolida por uma explosão ensurdecedora, o estrondo ecoando por vários quilômetros. Poeira e fumaça preencheram o ar, e os aventureiros humanos próximos olharam para a cena em choque, se perguntando se o Prota havia encontrado seu fim. O general da legião também estava em choque. A ideia de um senhor da guerra do clã dos dragões optar por se autodestruir apenas para eliminar o Prota era quase inacreditável. Ele havia pressionado tanto o oponente que não restou outra escolha ao adversário. Para o general, isso era lamentável, já que o Prota, mesmo sendo um humano de nível 37, tinha o potencial de se tornar o mais jovem senhor da guerra da história. Sua morte representaria uma grande perda, especialmente considerando sua força extraordinária, apesar das limitações que enfrentava. Os figurantes começaram a imaginar o que o Prota poderia conquistar se estivesse livre dessas restrições. Mas, de repente, um deles apontou para uma direção específica, chamando a atenção de todos na legião. Enquanto a poeira e a fumaça se dissipavam lentamente, a visão se revelou. Era o Prota, ileso, caminhando em direção à legião. Enquanto o Prota caminhava em sua direção, os figurantes comentavam, questionando, meu Deus, o Prota realmente não morreu. Como ele conseguiu fazer isso? Nem mesmo um profissional de nível 60 seria capaz de sair completamente ileso, não é? O Prota, pensando para si, diz, desta vez, foi graças ao talento de ligação de vida com as invocações. Lembrando quando seus esqueletos foram destruídos, o Prota pensa, no momento em que suportei a explosão, a transferência de dano distribuiu o impacto entre todas as minhas invocações. Mas, mesmo assim, meu exército de esqueletos foi completamente devastado. Preciso ter mais cuidado na próxima vez. Se dois generais de guerra dos dragões ou demônios de nível máximo se autodestruírem ao mesmo tempo, pode ser perigoso para mim. O Prota, caminhando no meio dos figurantes, que se curvam, dizendo, parabéns, grande senhor general divino. O comandante e o senhor Zan saltam da plataforma para encontrar o Prota. O Prota, encontrando-os, se curva, dizendo, grande mestre Zan, há quanto tempo? Zan, rindo, fala, não faz tanto tempo, eu já sabia naquela época que você seria extraordinário, mas não esperava que você se tornaria um general divino tão rápido. No futuro, eu terei que chamá-lo de senhor também. O Prota ri sem graça e diz, foi pura sorte, se outra pessoa tivesse realizado a cerimônia de despertar, temo que eu teria despertado outra classe. O senhor Zan, rindo, fala, seu moleque, eu apenas realizei a cerimônia. O comandante, entrando na conversa, chega dizendo, a situação na fronteira 6 foi resolvida, general Divino Lin, para onde está indo? O Prota, questionando, diz, qual é a situação nas outras fronteiras? O senhor Zan diz, já me informei, e as coisas parecem estáveis. Você quer ajudar os outros fortes, general divino? O Prota, com a cara mais lavada, diz, já que as coisas estão estáveis, eu não vou até lá roubar os pontos de mérito militar de ninguém, quero aproveitar para pedir desculpas por ter roubado todos os pontos de mérito militar. Os figurantes, agradecidos, falam, nem se preocupe com isso, general divino, todos os inimigos foram eliminados pelo general divino, os pontos de mérito militar são seus de direito. Algum tempo depois, um figurão chega, cheio de pompa. O figurante irritado fala, onde está o guerreiro general draconiano? Olhando em volta, ele vê o comandante, que chega dizendo, o general draconiano já foi morto. Sem entender, o figurante questiona, mas como? Vocês nem estão no nível 60, como conseguiram matar o general draconiano? O comandante fala, ele se autodestruiu, o general divino o forçou a isso. O figurante questiona, general divino? Em choque, o figurante fala, mas os generais divinos não estão na fronteira 9. Olhando para o Prota e vendo a insígnia de general divino, o figurante pensa, a insígnia dele é de general divino. O figurante, se curvando, fala, o cavaleiro divino Dom Feng saúda o senhor general divino. O Prota o cumprimenta, dizendo, é um prazer conhecer você, coronel Dom Feng, e obrigado por vir ajudar. O figurante, rindo como um bom bajulador, diz, só estou seguindo ordens, mas com o general divino aqui, os guerreiros generais draconianos não tinham a menor chance.
O figurante, olhando para o prota, pensa, mas por que o senhor general divino possui a aura de um nível 37? Já sei, ele deve estar fingindo ser fraco de propósito e escondendo seu verdadeiro nível. Algum tempo depois, todos estão consertando e retirando os destroços da luta que aconteceu na fronteira. O prota, vendo os soldados trabalhando, reflete, pensando, não esperava que aparecesse um inimigo com a habilidade de banimento de invocação. Esta será uma das minhas fraquezas, preciso perguntar ao mestre se não há nenhuma forma de contornar isso. Algum tempo depois, o prota volta para a Praça dos Velhos e é recebido pelo Sr. Men, que diz, vejo que você já está de volta. O prota, mostrando sua insígnia de general divino, diz, consegui isso na fronteira 6, após dizimar uma legião de draconianos. O Sr. Men, impressionado, fala, mas como você se tornou um general divino? Em choque, o Sr. Men pensa para si, bom, esse garoto tem todas as qualificações para se tornar um general divino. Ele fala para o prota que seu mestre foi ao Forte 9, mas logo ele estará de volta. Falando no diabo, o Deus Bai aparece dizendo, então o prota já voltou. O Deus Bai toma um susto e diz, como foi que você se tornou um general divino? O prota conta tudo o que aconteceu na fronteira 6, como ele eliminou todos os draconianos. O Deus Bai, finalmente demonstrando felicidade, bate nas costas do prota e diz, bom garoto, você destruiu um regimento inteiro sozinho e permito que a sua legião desfrute de todo o mérito e experiência. Não se sinta culpado, a humanidade está precisando de mais guerreiros divinos de primeira linha. Aposto que eles deixariam você ficar com o mérito militar de bom grado, se soubessem que ganharíamos um general divino tão jovem como você, sem falar que você destruiu um regimento inteiro. O Deus Bai, animado, continua dizendo, se alguém reclamar, é só bater nele, nem vale a pena perder tempo com palavras. Bata até eles se submeterem. O prota interrompe o Deus Bai, dizendo, mestre, minhas invocações foram restringidas na fronteira 6, tem alguma forma de contornar isso? O Deus Bai, animado, abraça o prota, dizendo, claro, mas seu nível está bem abaixo, você precisa da segunda evolução do nível 40. Venha comigo, vou levá-lo a um lugar. Chegando na sala do reitor do Instituto Gênesis, Muxing, que diz, há quanto tempo, velho Bai? O Deus Bai, apresentando Muxing, diz, esse velho é o reitor do Instituto Gênesis, ele é o irmão mais novo do Muxingai, é um velho companheiro de nível 89, está a um passo de se tornar um nível divino, e é bem provável que ele se torne o 11º de nível divino do Império Shen Xia. Muxing, olhando para o prota, questiona, esse é seu discípulo? O Deus Bai, orgulhoso, fala, o que achou? Promissor, certo. O Sr. Muxing diz, de fato, mas você trouxe um discípulo que nem faz parte dos institutos para usar os recursos daqui. Isso não é meio injusto? O Deus Bai, rindo, fala, não diga isso, meu discípulo é o melhor aluno da nação, e ele é um estudante da Universidade Xiajing. Ele tem todas as qualificações para entrar no seu instituto. Se não acredita em mim, você pode conferir. O Sr. Muxing diz, vou dar uma olhada, me mande as informações do estudante. O Deus Bai mostra as informações do prota para ele enquanto diz, mantenha calma, não se surpreenda. O Sr. Muxing, começando a ler as informações do prota, pensa, velho Bai, sério mesmo? Não precisa ficar tão assustado, afinal, pode ser latão. Ele começa a ver que o prota é nível 37 e tem 110.000 de contribuição. Em choque, Muxing começa a gritar, questionando. Como assim? O melhor do país deste ano já atingiu o nível 37. E seus pontos de contribuição chegam a 110.000. Como foi que você fez isso? O Deus Bai, acordando Muxing, diz. Você está ciente de que o ancião tomou um aprendiz? Muxing fala. Sei, dizem que ele é um super gênio. O velho mestre só aceitou esse único discípulo em toda a sua vida, dedicando tudo para treiná-lo. Deus Bai, mostrando o prota, diz. O discípulo do velho se chama Lin Moan, que é a irmã mais velha de Lin Moyu. Muxing, totalmente em choque, pensa,
são da mesma família e compartilham o mesmo sangue. Com uma irmã tão poderosa, o irmão certamente não será inferior. Deus Bai, querendo causar um infarto em Moshing, pede ao prota. Garoto Lin, mostre sua insígnia de oficial militar para ele, vai assustá-lo. O prota, sem graça, fala. Ok. O prota mostra sua insígnia de general divino, fazendo com que Moshing tenha um pequeno infarto e questionando. Impressionante! General divino! Enquanto pensa para si, embora eu tenha apenas 0 estrelas, sou um general divino de 89 níveis. Isso quer dizer que esse moleque de 37 níveis está em pé de igualdade comigo? Olhando para o prota, o Sr. Moshing pensa, se ele conquistou esses feitos sozinho, sua força real provavelmente já está bem além do nível. Então, os 110 mil pontos de contribuição não são nada demais. Mas espera, o que é aquilo? Ele olha a runa primordial na mão do prota e questiona. Uma runa primordial. Enquanto pensa para si, esse moleque enfrentou os 10 dias de perigo mortal na arena das provações eternas. Moshing se levantando fala. De acordo com as regras da academia, o aluno Lin Moyu realmente tem direito de ingressar na academia criadora. No entanto, conforme os requisitos, será necessário passar por um teste. Dando uma risadinha, ele passa pelo prota dizendo. Aluno Lin Moyu, por favor, venha comigo. Eles seguem para a Universidade da Criação do Mundo. Chegando no salão da Universidade da Criação do Mundo, Moshing começa a explicar. Hoje é justamente o dia do exame na Academia Criadora do Mundo, e eles estão realizando a prova. As 3 academias de elite fazem um exame mensal e uma grande prova anual. Se alguém não passar na avaliação, será diretamente eliminado da academia e não poderá retornar nos próximos 5 anos. Algo chama a atenção do prota. O prota vê a Xuxa lutando contra uma cadela do abismo e diz. Aquilo é. O prota, vendo a Xuxa levando um sacode da cadela do abismo, questiona. Aquele é o Suseng. Moshing responde. O conteúdo da prova de hoje é resistir por 1 minuto diante do oponente. Lin Moyu, que tal você tentar também? O prota, entediado, fala. Ok. Os figurantes, vendo o prota, começam a comentar. Aquele é o Lin Moyu? É sério? Ele vai se juntar à nossa Academia Criadora do Mundo? Por causa dele, a nossa Academia Criadora do Mundo foi ridicularizada até a morte. A Xuxa, vendo o prota, questiona. O que ele está fazendo aqui também? Um guarda, mostrando a entrada, diz. Lin Moyu, você agora está no nível 37. Vamos simular um demônio de nível 47 para você. Desde que consiga resistir ao demônio por 1 minuto e sobreviver, você passará no teste. O prota, com modéstia, fala. Desculpe pelo transtorno, professor. O professor invoca uma besta do abismo. Os figurantes invejosos começam a murmurar, dizendo. Esse garoto é um pouco arrogante, não sei de onde vem tanta confiança. Todos os novatos são assim, mas eles vão se dar bem depois de um tempo, igual o Suseng. Tem tantas profissões lendárias aqui, e eu não sei por que ele foi recebido pessoalmente pelo reitor. O prota, irritado, pensa, só um monstro do abismo da lâmina abissal de nível 47? Ele encara o bicho feio, que mais parece uma pulga. Os figurantes, vendo a criatura, ficam em choque, dizendo. Acontece que era o monstro do abismo da lâmina abissal. Esse é o demônio abissal mais difícil. O prota está acabado. O figurante, animado, fala. A avaliação vai começar. O monstro do abismo da lâmina abissal avança para atacar o prota. Nosso prota estende a mão, usando sua habilidade presa de esqueletos. Fazendo um mar de ossos perfurando o monstro do abismo da lâmina abissal, fazendo dele espetinhos para churrasco. O prota, com uma cara marrenta, questiona. Professor, acho que terminei a avaliação, certo? O professor, em choque, fala. Sim, acabou. Os figurantes, invejosos e impressionados, comentam. Morto instantaneamente? Só com um golpe?
Era um demônio 10 níveis acima do dele. Quanto tempo ele levou? 10 segundos? Seria difícil para os outros aguentarem mais de 10 segundos, mas ele matou o demônio em menos de 10 segundos? A Xuxa, babona e invejosa, rende os dentes, dizendo: ele está mais forte. A diferença entre ele e eu está ficando cada vez maior. Moxing, impressionado, diz: colega Prota, parabéns por passar na avaliação. A partir de agora, você é um membro da nossa Academia Criadora do Mundo. O Prota agradece, dizendo: obrigado, reitor. Um figurante, com uma cara assustado, pensa: por que a atitude do reitor em relação ao Prota parece um pouco estranha? Ele não foi nem de perto tão severo como foi com os outros colegas. Mesmo quando estava tratando conosco, os professores da sua faculdade, parecia que estávamos tendo uma conversa entre iguais. Quem exatamente é esse Prota? Algum tempo depois, em meio a uma costa com ondas e uma lua cheia brilhante no céu, vemos o Deus Bai dizendo: Lin, por que você não me pergunta por que eu te deixei entrar para a Academia Gênesis? E não se juntou à Academia Criação Divina com sua irmã? O Prota, rindo, fala: o professor faz isso, com certeza tem seus próprios motivos. Eu acredito que o professor não vai me prejudicar. O Deus Bai, sério, fala: na Academia Gênesis, tem um velho que aceitou sua irmã como discípula, sendo a única discípula dele. Já que ele aceitou sua irmã, vai se esforçar ao máximo para treiná-la. Os recursos da Academia Criação Divina, com certeza, serão todos para sua irmã, não para você. O Deus Bai, olhando para o Prota, fala: embora eu tenha muitos recursos, ainda assim não consigo acumular tanto quanto o velho. Especialmente na Academia Gênesis, há algo muito importante para você. Isso pode aumentar significativamente as chances de evolução da profissão durante a terceira transformação. O Prota, curioso, questiona: na terceira transformação da profissão, não se usa a pedra divina dos elementos? O Deus Bai fala: as duas coisas não se contradizem, as chances podem se somar. Quanto ao que exatamente é isso, eu também não sei. Mostrando uma estrela brilhando, ele fala: o que eu sei é que é uma luz. Ela está localizada no núcleo da Academia Gênesis e só se abre em momentos específicos. O professor não pode te ajudar com isso, você terá que contar consigo mesmo. Enquanto isso, em um acampamento, vemos uns figurantes reunidos dizendo: Ling, você disse que encontrou o Prota na arena dos testes eternos. Pode contar para a gente a história dele? Ling, suando, começa a dizer: tudo bem. Vou contar para vocês o que ele fez na arena dos testes eternos. Ling, questionando, fala: vocês todos sabem que na arena dos testes eternos existe um chefe de nível 55 chamado Deus Dragão Toca da Terra, certo? Todos respondem: sim, sabemos. Dizem que esse chefe é super aterrorizante. Ling, aterrorizado, fala: o Prota, ele enfrentou o Deus Dragão da Terra sozinho em um combate. O capítulo começa com os figurantes impressionados dizendo: o quê? O Prota enfrentou sozinho o Deus Dragão Toca da Terra? Que piada é essa? Nem para se gabar precisa exagerar tanto, né? Exatamente, nem morto eu acredito nisso. O figurante preocupado pensa para si: se eles soubessem que o Prota enfrentou sozinho o Deus Dragão Toca da Terra quando ainda estava no nível 30, provavelmente acreditariam ainda menos. O figurante começa a contar: eu costumava pensar, como vocês, que Lin Moyu iria morrer ao entrar no campo de provas eternas. Mas quando ele acabou de obter a runa de origem, foi imediatamente alvo dos demônios do abismo. Queríamos protegê-lo, mas acabou que ele não precisava disso. Depois disso, ele se tornou o inimigo público dos demônios do abismo e dos dragões no campo de provas eternas. Os figurantes incrédulos começam a dizer: quanto mais falam, mais absurdo parece. Ele realmente conseguiu a runa de origem? E sobreviveu por 10 dias? Por que parece que estou ouvindo uma história lendária?
Outro figurante chega gritando. Incrível! Nosso Império Xinxia produziu um general divino de nível 37. O mais jovem general divino da história. Os outros figurantes invejosos se levam a questionar. Nível 37? Não pode ser coincidência, né? Irmão, como é o nome desse general divino? O figurante coça a cabeça e diz. Se não me engano, o nome dele é Prota. Os figurantes, em choque, dizem. Lin Moyu, realmente é ele. General divino. General divino? Meu Deus, agora faz sentido o reitor tê-lo recebido pessoalmente. Então era por isso. Algum tempo depois, na cidade, vemos uns figurantes dizendo. Vocês sabiam? O Império Xinxia tem agora um general divino de nível 37. Outros figurantes discutem. O Império Xinxia revelou o general divino mais jovem de sua história. Nível 37. Já é suficiente para enfrentar o Rei Demônio sozinho. A história do Prota ecoa por todos os lados, com os figurantes dizendo. Vocês ouviram falar? Império Xinxia. Enquanto isso, na Praça dos Coroas Bebedores de Chá, vemos o Sr. Men dizendo. Você não vai se envolver e tomar uma atitude? Se continuar assim, o garoto Lin vai acabar sendo adorado como um deus por essas pessoas. O deus Bai, feliz pelo seu discípulo, diz. Deixe que falem, quanto mais o elogiarem, melhor. Eu estou fazendo isso de propósito. O Lin sofreu nas mãos dos demônios ilusórios do abismo na última vez, e agora está sendo forçado a estudar na Academia Gênesis. Ele nem sabe de nada disso. O Sr. Men, questionando, fala. Será que alguém está tramando nas sombras? O Deus Bai, com uma cara de psicopata, fala. Sim. Alguém quer elevar Lin Moyu para derrubá-lo. É melhor incentivar os rumores do que tentar parar. Quanto mais exagerados forem, mais ninguém vai acreditar, e o rumor vai desaparecer. O Deus Bai conclui. A seita dos magos, esses ratos imundos estão aparecendo de novo. Já que é assim, vou me divertir um pouco com eles. Enquanto isso, na biblioteca, vemos o Prota lendo um livro, dizendo. Na verdade, os demônios podem ser classificados em 4 níveis com base na qualidade do sangue. Monstros comuns, demônios de elite e demônios lordes. O Prota reflete que, se for para dividir por níveis, existem 4 categorias, demônios de baixo nível, demônios de alto nível, demônios de nível superior e o rei demoníaco. Além disso, há também demônios especiais, como o demônio da ilusão do abismo e o espírito de fogo do abismo. O Prota, cansado de tanto ler, diz. Parece que o mundo do abismo é muito mais complexo do que eu imaginava. Lembrando da súcubo, o Prota reflete. Se for assim, essas 2 criaturas demoníacas devem ser demônios de nível elite, não é à toa que são tão poderosas. Aquela criatura de nível supremo, então, até pode enfrentar uma fênix ancestral. Lendo o livro, o Prota comenta. Nos 10 primeiros colocados do ranking do abismo, os humanos só registraram 5 deles. O Prota pensa. Esse rei demônio do céu negro ocupa o 4º lugar, e ele é, na verdade, o pai do príncipe demônio do céu negro. Com um sorriso confiante, o Prota diz. Já que é um rei demônio, parece que ele se reencarnou através da marca da alma. Mas, se conseguiu te matar uma vez, pode te matar pela 2ª e 3ª vez. O Prota começa a olhar na prateleira, vendo os livros que tem. Ele encontra um livro roxo, pega-o para ler enquanto pensa para si. Eu preciso me atualizar com muito conhecimento, para não cair novamente em armadilhas como a do demoníaco abissal. Passado um mês de estudos na biblioteca, o telefone do Prota toca. É o reitor Moxing. O Prota atende, questionando. Reitor? O que aconteceu? Moxing responde. General Lin, peço desculpas por interromper. Você poderia sair um pouco? Uns figurantes caminhando pelo corredor notam o reitor Moxing parado e questionam. Quem será que o diretor Mo está esperando? Na academia inteira,
Quem mais conseguiria fazer o diretor Mu esperar? Será o Prota? Os figurantes, vendo o Prota, dizem. Como eu imaginava, é o Prota. Não sei o que o diretor quer com o Lin Moyu, mas pelo olhar dele, parece que está sério. Como não estaria sério? Recentemente, lá na Arena Primordial, os dragões estão fora de controle. Ouvi dizer que houve vários conflitos. O Prota, sem entender, questiona. Moxing, qual é o problema? Moxing responde. Dessa vez, é para pedir ajuda ao General Lin. Moxing explica. Recentemente, houve um problema com o posto avançado dos Draconianos, perto da fortaleza número 1. Desde que o clã dos Draconianos retornou ao campo de batalha, algo estranho aconteceu com aquele posto. Mostrando o campo, Moxing diz. Existem muitas masmorras como o posto avançado do clã dos dragões no campo de batalha, vestígios dos dragões deixados pela grande guerra de 1000 anos atrás. Nunca imaginamos que, com o retorno dos dragões, todas essas masmorras se transformariam em bases de teletransporte para os dragões. Apontando para os draconianos, ele explica. Agora, o exército dos dragões pode, através das masmorras, chegar diretamente aos cantos mais distantes do campo de batalha. Só agora percebemos que essas masmorras foram deixadas de propósito pelos antigos reis dragões. Agora, já perdemos mais de 1000 dos nossos profissionais. Suspirando, Moxing fala. Não podemos destruir as masmorras. Quando percebemos, já era tarde demais. O clã dos dragões usou um método especial para reforçar as masmorras, e só podemos destruí-las de dentro delas. O Prota, questionando, diz. O que eu preciso fazer? Moxing responde. Você precisa entrar no portal do posto de observação dos dragões, enfrentar a dificuldade do inferno e, em conjunto com o exército, destruí-lo. Com seriedade, o Prota fala. Eu compreendi. Vamos começar. Algum tempo depois, vemos o Prota junto de Moxing no campo de batalha Yuan, fortaleza número 1. O Prota e Moxing caminham para a entrada do portal da base dos dragões. Chegando na entrada, eles encontram Jiao Zixion, um cavaleiro da espada sagrada de nível 70, que diz: Saudações, General Divino. Jiao Zixion, sério, começa a relatar. Há 20 dias, um exército do clã dos dragões emergiu repentinamente do calabouço. Como éramos apenas profissionais de nível baixo, fomos pegos desprevenidos, e muitos morreram ou ficaram feridos. Porém, agora já cercamos a entrada do calabouço. O Prota, querendo entender a situação, questiona. O que exatamente vocês precisam que eu faça para colaborar com vocês? Jiao Zixion, entregando uma cápsula, explica. A equipe já está pronta, e vamos, com o Sr. Lin Deus, enfrentar as dificuldades normal e pesadelo. Também temos 4 aventureiros prontos para ajudar a enfrentar a dificuldade infernal. Após concluir a masmorra, vamos usar os pergaminhos em cadeia para detonar a saída e destruir a masmorra de vez. O Prota, pegando a cápsula, diz. Ok, eu entendi. Mas, no que diz respeito à dificuldade infernal, posso ir sozinho para completar. Jiao, assustado, questiona. General Divino, estamos falando de um DG de nível 35 com dificuldade infernal. Moxing, rindo, diz. Pode ficar tranquilo, esse garoto sempre jogou sozinho, ele consegue dar conta. Jiao, preocupado, fala. Tudo bem, General Divino, por favor, tenha cuidado. Nossas outras 2 equipes também vão acelerar o ritmo para passar o mais rápido possível pelo calabouço. O Prota começa a entrar na DG enquanto comenta. É a primeira vez que estou enfrentando um calabouço com um nível mais baixo que o meu. Vou conferir como ele ficou agora.